Um bom dia à nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a EGAD e GAD, em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra. Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E hoje, mais uma vez, amados, o Espírito Santo de Deus nos manda, nos determina a trazermos uma palavra abençoada, exortadora para a nossa amada igreja. Nós vamos falar hoje sobre o homem prudente, as pessoas que vivem e agem com prudência, que vivem e agem na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, que buscam na palavra de Deus a direção para todas as áreas, campos e setores das suas vidas. Porque fora da palavra de Deus, fora de Jesus, que é o nosso alicerce, que tem que ser a base da nossa vida, que tudo nós devemos buscar na palavra do nosso Deus. Tanto ele nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá a direção, é Deus quem nos mostra o caminho onde devemos andar, por onde devemos andar, trilhar. Se as pessoas que saem deste caminho, elas se perdem. Por quê? Porque elas vão para o caminho do mundo. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, que todo mundo jaz no maligno. O mundo está morto no diabo. As pessoas que não vivem na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, estão aí perdidas no mundo, nos seus deleites e prazeres, agindo como adúlteros e adúlteras, inimigos e inimigas de Deus, olhando para as circunstâncias, agradando ao mundo e não agradando a Deus, tanto que ele nos exorta na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E nós temos que edificar a nossa casa, nós é que somos a casa de Cristo. Hebreus, capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, ou seja, se tão somente conservarmos firmes a nossa fé e a nossa vida tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Esta casa tem que estar alicerçada sobre a rocha que é a palavra de Deus. Portanto, vamos ver uma palavra exortadora do nosso Deus escrita em Mateus capítulo 7, dos versículos 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. As palavras, elas estão sendo pregadas para todos, para uma imensidão, para uma multidão de pessoas. Mas as pessoas têm que escutar e praticar. Porque não tem só que ser ouvinte, mas também praticantes da palavra de Deus, porque não adianta nada ouvir e não praticar. Portanto, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Ou seja, o homem prudente é o homem que vive pela fé, é o homem que não olha para as circunstâncias, ele vive pela fé, não olha para os lados, ele olha para Jesus, ele olha para o alvo, para Jesus. Hebreus 12, 2a. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A pessoa que vive pela fé, o homem prudente, ele não se importa com as circunstâncias, ele pode estar até sendo abalado por certas circunstâncias, por certas intempéries, mas ele vive pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo, ou meu justo, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele, ou não se compraz dele. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora sem fé
É impossível agradar, ou seja, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam, ou seja, se aproximar de Deus é se aproximar da palavra de Deus. Crer que Ele existe é colocar a fé em ação. E, portanto, Ele vai ser galardoador, Ele nos vai conceder o galardão, nós que o buscamos, colocamos nele a nossa confiança. Portanto, que edificou todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É o Senhor Jesus, que é a nossa rocha. É a palavra do nosso Deus, que é a nossa rocha. Se a nossa casa, se a nossa vida estiver edificada sobre a rocha, na palavra de Deus, virão ventos, tempestades, ou seja, virão intempéries, mas nós não olharemos, nós não seremos abalados. Portanto, virão as adversidades, virão os problemas, mas o servo de Deus, que é prudente, que está alicerçado, que tem a sua casa, a sua vida alicerçada na palavra de Deus, ele não olha para os problemas, ele olha para Jesus. Portanto, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, estava edificada sobre o Senhor Jesus, sobre a palavra de Deus. Vieram as adversidades, vieram as intempéries, vieram os problemas, mas a casa que somos nós, continuando alicerçados sobre a rocha, a casa não cai. Portanto, e aquele que ouve estas minhas palavras, aqueles que ouvem, Romanos capítulo 9, versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, mas nem todos que são Israel, são israelitas, a palavra de Deus está sendo pregada, mas para muitos entra por aqui e sai por aqui. Não produzem frutos, ela não fixa. A pessoa ouve, mas não escuta. Portanto, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, ou seja, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não edificou a sua casa sobre a palavra de Deus, sobre a rocha, não edificou a sua casa em bases sólidas, mas aí edificou a sua casa como as pessoas do mundo edificam. Aí vem esta pandemia, as pessoas que não estão edificadas sobre a rocha, que não estão edificadas na palavra de Deus, ficam desesperadas, que não sei o quê, Nós temos que obedecer às autoridades, nós temos que obedecer às recomendações médicas dos profissionais da saúde, mas temos que estar alicerçados sobre a rocha, na certeza de que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará até a nossa casa, até a nossa tenda. Portanto, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, como ocorreu esta pandemia, este pandemônio em todo o Brasil, em todos os países do mundo. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Por quê? Porque não estava edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, não estava alicerçada em Jesus. Aí as pessoas entram em desespero, as pessoas ficam olhando para as circunstâncias, as pessoas ficam dando ouvido às estatísticas, porque morreram não sei quantos estão internados, não sei quantos foram contaminados. Nós temos que olhar para Jesus, para a palavra de Deus, nós temos que agir pela fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê, o que se não vê. Não é o ver para crer, é o crer para ver, é o crer para receber. A pessoa que está alicerçada sobre a rocha, o vento pode soprar, podem vir as intempéries, podem vir as tempestades, podem vir os problemas,
mas a pessoa que está colocando a sua fé em ação, ela não será atingida. Ela e todas as pessoas que o nosso Deus colocou debaixo da sua autoridade espiritual e ministerial de reis e sacerdotes, não serão atingidos, serão guardados sob a sombra do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Portanto, oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este alimento maravilhoso, por esta exortação maravilhosa que o Senhor tem trazido à sua amada Igreja Global de Adoração a Deus, a IGAD e IGAD, em todo o Brasil, em todos os países do mundo, onde quer que esta ministração seja alcançada, que ela produza frutos, e que estes frutos permaneçam para a glória do seu nome. Vos pedimos perdão pelos pecados por nós cometidos, vos damos graças por fazermos parte deste ministério abençoado, Igreja Global de Adoração a Deus, formando o corpo de Cristo espiritual, ministrando a sua palavra viva e eficaz. Oramos e intercedemos pela sua igreja perseguida, pela plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da terra, e que vivem naqueles 50 países onde há mau rigor da perseguição da sua igreja. Oramos e intercedemos pelo povo brasileiro, pela nação brasileira, pelas nossas autoridades constituídas, pelas nossas instituições. Oramos e intercedemos por você, meu irmão, minha irmã, que está unida a nós nesta ministração, formando o corpo de Cristo espiritual. Oramos e intercedemos por toda a nossa casa, família e parentela, os de perto e os de longe. Oramos e intercedemos por todas as autoridades que estão sendo eleitas, que já foram eleitas para um novo mandato, que estão sendo eleitas neste dia de hoje para um novo mandato, ou para dar continuidade ao mandato anterior. Que o Senhor dê sabedoria a cada uma delas, que a sua mão esteja estendida por sobre elas, para que elas, tudo que elas fizerem, que elas façam no temor da sua palavra, no temor do seu nome, em prol do povo brasileiro e da nação brasileira. Oramos e intercedemos por toda a família brasileira, todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre. Desejamos a todos um dia de domingo, uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.